Bem-vindos a mais uma edição do canal Ana Explica. Ao Nós e Outros, um espaço dedicado a questões da atualidade. O nosso convidado é o escritor Richard Zimler. Sobre a vida e obra de Richard Zimler. Nasceu em Nova Iorque, nos subúrbios, em 1956 e é autor de alguns best-sellers. As suas obras foram já traduzidas em mais de 20 países. É formado em religião comparativa pela Universidade de Duke, mestre em jornalismo pela Universidade de Stanford, radicou-se em Portugal desde 1990, viveu uns anos na cidade do Porto e atualmente vive em Lisboa. Obteve nacionalidade portuguesa em 2002. Deu aulas na Escola Superior de Jornalismo e na Universidade do Porto durante 16 anos, lecionando disciplinas na área do jornalismo. Alguns dos prémios com que foi granjeado. Em 1994, o National Endowment of the Arts Fellowship in Fiction. Em 1998, o Heródotus Award pelo melhor romance histórico. Em 2009, foi granjeado na Sorbonne com o prémio Alberto Benveniste. Em 2010, escreveu um guião para a curta-metragem Espelho Lento e recebeu o prémio para o melhor drama no 6º Festival de Curtas-Metragens Downtown, em Nova Iorque. Em 2018, receberia o Bissaia Barreto com o livro para crianças O Cão que Comia a Chuva. As suas obras. Os 10 Espelhos de Benjamin Zarco, a última, publicada em 2018, Maria e Danilo e o Mágico Perdido, O Evangelho segundo Lázaro, O Cão que Comia a Chuva, Se Eu Fosse, A Sentinela, Hugo e Eu e as Mangas de Marte, Ilha Teresa, Os Anagramas de Varsóvia, Dança quando chegares ao fim, Confundir a cidade com o mar, A Sétima Porta, À Procura do Sana, Goa ou O Guardião da Aurora, Meia-Noite ou O Princípio do Mundo, Trevas da Luz. O Ana Explica colocou as seguintes questões a Richard Zimler. Porquê ficção histórica? Escreveu poucos livros para crianças. Será que se encontra mais quando escreve ficção histórica? Alguma vez escreveu poesia? Qual foi a obra mais marcante? Vamos ouvir então Richard Zimler. Porquê ficção histórica? E não sobre outra história mesmo, em vez de ficção, dedicar-se a escritos. Eu diria o seguinte, até os anos 60 ou 70 do século passado, quase todos os textos históricos foram escritos de perspectiva, de ponto de vista dos vencedores, da gente que ganhou as batalhas, ganhou as guerras, os primeiros ministros, os presidentes. As pessoas que perderam as eleições, perderam as guerras, foram eliminados da história oficial do país. Isto dá para Portugal, América, França, todos os países são iguais nisto. Então, eu pensei que seria interessante escrever sobre pessoas que foram eliminadas da história oficial, pessoas que foram sistematicamente silenciadas ao longo dos séculos. No caso do último cabalista de Lisboa, por exemplo, eu falo dos judeus e depois cristãos novos, que foram perseguidos no princípio do século XVI, sofreram o massacre de Lisboa de 1506, que foi totalmente esquecido em Portugal. Ninguém sabia disso antes de eu escrever os meus livros. Um número muito reduzido de especialistas sabia. Então eu acho que para mim é um bom projeto escrever sobre
dar voz a pessoas eliminadas da história. Certo. E em relação a livros de crianças e livros para adultos? Sim. Escreveu poucos livros para crianças. Encontra-se mais quando escreve ficção histórica? Não, são duas atividades muito diferentes. Num romance histórico ou um romance atual de 200, 300, 400 páginas ou mais, eu posso dar tudo a isso. Posso escrever sobre todos os assuntos mais difíceis, porque estou a escrever para adultos sensíveis e inteligentes. Não há nada que eu não possa tratar. Que para crianças é outro mundo. Quando um jovem tem 7, 8, 10 anos, não vai compreender certas coisas e certas emoções, certos tópicos vão fazer uma confusão na cabeça dessa pessoa. Então, é uma escrita muito mais limitada. Mas também é um desafio muito grande contar uma história para um jovem com todas as limitações, uma história fascinante e maravilhosa e cativante. Mas são atividades muito diferentes. Os livros para crianças, para mim, é um projeto muito mais recente. Estou a escrever livros para adultos desde 1993 ou 4. Os livros para crianças eu comecei há 8, 9, 10 anos. Em parte é o fruto da minha experiência como professor na Escola Superior de Jornalismo e depois na Universidade de Porto, porque os alunos universitários, pelo menos naquelas duas instituições, foram muito passivos, ou seja, eles queriam receber as informações e devolvê-las no azar. Não queriam participar, não queriam mostrar a paixão, o interesse. Então, para mim foi muito difícil, porque eu não sou o género de professor que chega lá com o livro e que lê o livro em voz alta. Não, eu queria a participação dos jovens. E foi muito, muito, muito difícil. E eu pensei, bom, se o aluno de 20, 21, 22 anos perdeu a paixão, perdeu o interesse, não quer me mostrar as suas capacidades, não há nada que eu possa fazer, porque uma pessoa de 21 anos já é adulto. Se eu desejar criar uma geração de jovens mais dinâmicos, que não têm tanto medo da opinião do outro, eu tenho que começar quando esses jovens têm 5, 6, 7 anos. É isso que eu comecei a fazer. E poesia? Alguma vez se dedicou à poesia? Sim, eu tenho um livro de poesia, mas é um livro muito diferente. São 72 haiku. Haiku é uma forma de poesia japonesa. Haiku místicos, que tem a ver com a Cabala, o ramo místico do judaísmo, que publiquei nos Estados Unidos e Inglaterra. E também é uma versão bilingue em português, em Portugal. Também, para mim, poesia não é muito diferente da prosa. Ou seja, os meus romances funcionam com a poesia da narrativa. Eu utilizo todas as técnicas da poesia, metáforas, aliteração, o ritmo de uma frase, todas aquelas técnicas da poesia para enriquecer a narrativa em prosa. Então, para mim, sou poeta, mas sou poeta em prosa, eu diria. Por último, não devia, mas não resisto a uma pergunta. Qual é o livro que, como é dizer, viveu mais, foi para si mais importante escrever? Que se identificou mais com o livro? Que até agora... É difícil dizer, mas eu diria o seguinte: eu escrevi um romance que decorre no Porto no século XIX e mais tarde em Carolina do Sul, em Nova York, em Londres. É um romance muito ambicioso que se chama Meia-Noite ao Princípio do Mundo. E esse romance levou-me 3 anos e meio. Quase dei o cabo a mim. 3 anos e meio a construir um mundo paralelo, a viver dentro desse mundo, a partilhar conversas e ideias e trocar ideias com os personagens desse livro, que significa que eu formei uma identificação muito, muito forte
Há todos os personagens desse livro. Há o João, John, que é o narrador, a Meia-Noite, o Busquímeno da África Austral, a mãe de John. Então eu tenho uma relação muito próxima, cheio de carinho com as pessoas que habitam essa narrativa. Ok. Muito obrigada. Muito Obrigado, obrigada. Obrigada. Obrigado. Agradecimentos à Livraria Barata pelo espaço. A Richard Simler. Especiais agradecimentos.